Fala, galerinha! Vamos lá, mais uma aula nossa aqui do nosso módulo 5, equações do segundo grau. Na aula de hoje, a gente vai aprender um pouquinho sobre a fórmula de Bhaskara, ou seja, nós vamos aprender a resolver as equações completas de uma outra forma, tá? Aqui nós vamos usar uma fórmula, tá ok? Então, a fórmula de Bhaskara é um método, né, que a gente vai ter para resolver, onde a gente vai usar uma fórmula e nós teremos apenas que utilizar os coeficientes das nossas equações, tá? Então, nós vamos analisar as equações, nós vamos retirar os coeficientes, nós vamos aplicá-los em uma fórmula e nós vamos chegar nas nossas respostas, nas nossas raízes, ok? Então, a fórmula aqui, ela homenageia o matemático indiano que a demonstrou, certo? Então, é um método muito simples, muito, digamos que prático, tá? Para a gente chegar nas nossas raízes. Então, aqui, no nosso retângulo vermelho, eu tenho a nossa fórmula de Bhaskara, que é x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo isso dividido por 2 vezes o a. Só que aí, em vez de usar essa fórmula toda aqui, nós vamos dividi-la em duas partes. O que está dentro da raiz, eu vou chamar de delta. Então, o meu delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso daqui vai ser sempre a minha primeira parte da equação. Achado o delta, nós vamos para a segunda parte, que seria o todo. Só que, em vez de fazer esse cálculo interno, a gente já fez ele. Então, a gente vai ficar com b menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Tá? Então, a gente usa a, b e c. Quem é esse a, esse b e esse c? A, b e c são os coeficientes da nossa equação. Tá? Onde que nós encontramos os coeficientes? Então, está aqui. A forma geral de uma equação é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O a é sempre o número que acompanha o x ao quadrado, o b é sempre o número que acompanha o x e o c é sempre o nosso termo independente. Lá na nossa primeira aula, eu falei para vocês que os coeficientes das equações eram uma das coisas mais importantes na hora de resolver, tá? Então, tá aí. A nossa fórmula ela gira inteira em torno de a, b e c. Se eu inverter um valor, se eu trocar a posição de um valor, eu posso fazer o cálculo todo certinho, só que eu vou apresentar valores diferentes ao que eu preciso. Tá? Então, eu tenho que ter essa atenção. A acompanha x ao quadrado, b acompanha o x e c é sempre o número que está sozinho, ok? Lembrando, nem sempre a equação vai estar nessa ordem, de a, b e c. Eu posso estar com os valores misturados, tá? Então, eu tenho que ter essa atenção a esse resumo aqui, tá? Isso aqui é importantíssimo para mim. Ok? Então, vamos lá. Vamos para a prática. Na primeira parte, eu chamo tudo que estava dentro da raiz de delta, e ele é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tá? Então, aqui eu posso ter três situações. Eu posso ter o delta sendo um valor maior que zero, ou seja, um número positivo. Para esse caso, eu vou ter duas raízes distintas, ou seja, duas raízes diferentes. Raízes são os resultados da nossa equação. Tá? Então, se o meu delta ele der um valor maior que zero, eu vou ter dois resultados diferentes. Então, a minha solução ela vai conter dois valores e eles serão diferentes. Se o meu delta der zero, eu vou ter duas raízes iguais, ou seja, eu vou ter uma solução única. Tá? Eu vou ter 2 e 2, 5 e 5, menos 3, menos meio e menos meio, ou seja, os dois valores serão exatamente os mesmos. Tá? E aí, a minha solução ela vai ser considerada
única, porque os dois números iguais eu considero somente 1. E quando o meu delta for menor que zero, ou seja, um valor negativo, eu não vou ter raiz, tá? A minha equação ela não vai ter solução. Eu vou ficar com a solução vazia, tá ok? Então, vamos para a prática aqui para ficar um pouquinho mais fácil para vocês. Resolver a equação x² menos 8x mais 15 igual a zero, sendo o conjunto universos reais, ou seja, todos os números podem ser resultado ou podem ser raiz da minha equação. Então, a primeira coisa, A vale 1, B vale menos 8 e C vale 15, certo? A minha primeira fórmula é delta é igual a AB² menos 4 vezes o A vezes o C. Então, eu vou substituir, vai ficar delta igual menos 8 ao quadrado menos 4 vezes o 1 vezes o 15, ok? Então, delta é igual. Menos 8 ao quadrado, primeiro, expressão numérica. Primeira coisa a se resolver, potência ou raiz. Depois, multiplicação ou divisão. Por último, mais e menos. Então, eu vou resolver essa potência, vou resolver essa multiplicação somente no final que eu vou somar ou subtrair. Menos 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Menos com menos, mais. Então, 64. Menos com mais, menos com mais, menos. 4 vezes 1, 4 vezes 15, 60. Delta é igual a 4, ok? Primeira parte está aqui, ok? Se eu for analisar o que foi dito anteriormente, meu delta ele é maior que zero, ele vai ter duas respostas diferentes, tá? Então, isso daqui é a minha primeira fórmula, ok? Vou colocar a segunda fórmula. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o a. Então, vai ficar, x é igual a menos, o valor do b, menos 8. Então, menos 8. Mais ou menos raiz quadrada do delta, nosso delta deu 4, isso daqui dividido por 2 vezes o valor do a, que é 1. Então, eu tenho que x é igual, menos com menos, 8, mais ou menos, deixa eu colocar um pouquinho mais para cima. Então, x é igual a 8, mais ou menos raiz do 4 é 2, dividido por 2, que é 2 vezes 1. Pessoal, aqui nós vamos puxar duas flechinhas. Uma em cima, que nós vamos usar o sinal de mais, e uma embaixo, que nós vamos usar o sinal de menos, tá? Então, vai ficar em cima x1, embaixo x2, certo? Aqui vai ficar 8 mais 2 dividido por 2. E aqui fica 8 menos 2 dividido por 2. Então, aqui nós vamos ter 8 mais 2, 10. 10 dividido por 2, 5. 8 menos 2, 6 dividido por 2, 3. Então, as nossas soluções são 3 e 5. Ok? Então, basicamente é isso. É uma fórmula, tá? Onde a gente vai substituir usando os nossos coeficientes. E aí, nós vamos chegar nos resultados que a gente tem como
solução. Se eu pegar o 3 e substituir aqui, eu vou ter 3 ao quadrado, 9, menos 8 vezes 3, 24, mais 15, igual a zero. Então, 9 com 15 é 24, 24 menos 24, 0. Se eu substituir por 5, eu vou ter 5 ao quadrado, 25. 8 vezes 5, 40, mais 15 tem que dar 0. 25 com 15, 40, 40 menos 40, 0. Então, realmente, o 5 e o 3 são as minhas raízes, ok? Vamos lá, mais um exemplo aqui. Então, agora eu tenho x ao quadrado. Então, eu vou pegar aqui, ó, a vale 1, b vale menos 4 e c vale 4. Então, a primeira fórmula, delta é igual a ab ao quadrado menos 4 vezes a vezes b. Então, delta é igual a menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 4. Delta é igual a 16 menos 16. 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 4 aqui, 16. Então, delta vale 0. Se delta vale 0, eu vou ter uma única raiz, certo? Então, a minha segunda fórmula eu tenho x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, fica x é igual a menos 4, que é o valor do b, mais ou menos raiz de 0, dividido por 2 vezes 1. Então, o meu x é igual a 4 mais ou menos 0 dividido por 2. Por que que as minhas duas raízes elas serão iguais? Eu vou usar aqui em cima 4 mais 0 sobre 2, e aqui 4 menos 0 sobre 2. Quando eu somo ou subtraio 0, esse valor não muda. Então, eu vou ter 4 dividido por 2, que é 2, e 4 dividido por 2, que é 2. Então, ou seja, sempre que o delta for 0, eu não preciso somar ou subtrair. Eu vou pegar apenas o menos b e dividir por 2 vezes o a, porque essa raiz ela sempre vai ser 0. Professor, posso fazer como foi feito aqui para demonstrar tudo? Pode, só que na hora de colocar a solução, minha solução é somente 2. Tá? Eu tenho uma única solução, porque os dois valores são iguais. Ok? Vamos lá, próximo exemplo. Resolver a equação x ao quadrado menos 7x mais 20 igual a 0. Então, eu vou ter lá a 1, b menos 7 e c 20. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a menos 7 ao quadrado menos 4 vezes o 1 vezes o 20. Delta é 49 menos 80. 4 vezes 20, 80. 49 menos 80 vai resultar em menos 31. Quando o nosso delta ele é negativo, a minha solução ela vai ser vazia, ou assim, ou assim. Por que que a minha solução é vazia? Esse delta, na fórmula, ele vai no x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Quando eu coloco o delta negativo dentro da raiz,
eu consigo calcular essa raiz? Não, raiz quadrada de número negativo não existe. Então, eu não vou conseguir continuar o meu cálculo, tá? Então, por isso que a minha solução ela vai ser vazia, tá? Porque eu não consigo continuar a conta. Então, chegou aqui, delta negativo, não preciso nem fazer essa parte aqui. Eu vou direto na solução como vazia. Ok, galerinha? Então, é isso. Nós temos a fórmula, tá ok? Então, nossa fórmula está aqui, certo? X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo dividido por 2 vezes a. Mas a gente divide ela em duas formas. Eu faço essa parte primeiro. Resolvido isso aqui, se o delta for positivo ou zero, eu continuo e faço a segunda parte. Se o meu delta for negativo, eu já coloco que a minha solução é vazia. Então, eu tenho que fazer essas duas partes para chegar na minha solução, ok? Então, para vocês, agora vocês têm páginas 29 e 30 e a TC 19 para estar realizando. Boa aulinha aí para vocês, bons estudos. Até a próxima, galera. Valeu!